Continuação do capítulo Edificações. Portas. As portas devem garantir vão livre mínimo de 0,80 metro. Em portas duplas, pelo menos uma folha com vão livre de 0,80 metro. Em locais de práticas esportivas, vão mínimo de 1 metro, pois essa medida atende a diferentes tamanhos de cadeiras de rodas. Exemplo: cadeira cambada, tipo de cadeira usada em práticas esportivas por ter mais estabilidade graças às suas rodas inclinadas para fora. Em portas do tipo vai e vem, visor acessível para evitar colisão frontal. Maçanetas instaladas entre 0,80 metro e 1,10 metro de altura em relação ao piso. Maçanetas do tipo alavanca, para abertura com apenas um movimento, exigindo força não superior a 36 newtons. Área de aproximação para a abertura da porta por usuários de cadeiras de rodas e pessoas com mobilidade reduzida. Na existência de sensores ópticos, estes devem estar ajustados para captar crianças, usuários de cadeira de rodas e pessoas de baixa estatura. Sinalização de portas e passagens. No caso de porta giratória, as dimensões entre as pás devem ser compatíveis com as medidas necessárias para o deslocamento de uma pessoa em cadeira de rodas e deve ainda existir um acesso alternativo adaptado, situado o mais próximo possível da porta principal e devidamente sinalizado. Vista frontal de porta com visor acessível. Nela estão indicadas várias características apontadas anteriormente. O visor acessível é uma parte de vidro ou algum outro material transparente por onde é possível ver o outro lado da porta. O rodapé da porta deve ter uma parte de 40 centímetros resistente a impactos. Vista superior de porta de sanitário com no mínimo 80 centímetros de largura. Vista superior de portas de correr sanfonada com mais de uma folha e vai e vem com barra vertical, todas com no mínimo 80 centímetros de largura. A porta com mais de uma folha deve ter uma delas com no mínimo 80 centímetros de largura. Dicas: em portas de correr, recomenda-se a instalação de trilhos na sua parte superior. Trincos e maçanetas devem possibilitar seu uso com o dorso da mão. Área de aproximação à porta. As pessoas que utilizam equipamentos auxiliares no seu deslocamento, tais como cadeiras de rodas ou andadores, necessitam de um espaço adicional para a abertura da porta. Desse modo, a maçaneta fica ao alcance da mão e o movimento de abertura da porta não será prejudicado. A figura mostra a área de aproximação para a abertura de porta para pessoa em cadeira de rodas. Temos a vista superior de uma pessoa em cadeira de rodas acessando uma porta de 80 centímetros de largura. A área mínima na parte externa, para onde a porta abre, tem que ser de 1,40 m de largura, com profundidade de 1,50 m. O segundo exemplo, onde a porta de 80 centímetros abre para dentro, a largura é de 1,10 m e a profundidade é de 1,20 m. Em edificações existentes, na impossibilidade de se garantir estas áreas de aproximação à porta, prever botoeiras de acionamento ou mecanismos de abertura automática. A imagem mostra um exemplo de espaço para transposição de portas. Entre uma porta e outra, que estão abertas, deve haver uma distância de no mínimo 1,5 m. A imagem mostra o deslocamento frontal de uma pessoa em cadeira de rodas em direção a uma porta. A imagem mostra o deslocamento lateral de pessoas em cadeira de rodas em direção a uma porta. A imagem mostra um ambiente de trabalho com área de aproximação entre portas e estações de trabalho. Observamos uma grande sala cheia de postos de trabalho. Há diversos trabalhadores em seus postos, entre eles, 2 pessoas em cadeira de rodas. Uma delas está entrando no ambiente após ter passado pela porta. Sinalização de portas. As portas que contêm sinalização visual devem possuir equivalente sinalização tátil, no mesmo lado da maçaneta. A vista frontal externa de uma porta de um sanitário adaptado.
Nela, percebemos o pictograma indicando se tratar de um banheiro feminino. Esta imagem está no centro da porta, a uma altura de 1,40 m do chão. A maçaneta está do lado direito a uma altura entre 80 cm e 1,10 m de altura. Na parede, à direita da porta, está a informação tátil com a inscrição em tinta e braille, indicando tratar-se de um sanitário feminino. Esta placa deve ficar entre 1,20 m e 1,60 m do chão e a 15 cm de distância da porta. Circulação vertical. Como vencer desníveis? Qualquer pessoa tem que ter garantida sua movimentação e acesso a todos os níveis da edificação com autonomia e independência. Deve haver, pelo menos, 2 formas conjugadas de circulação vertical para vencer desníveis: rampas e escadas, ou rampas e equipamentos eletromecânicos, ou equipamento eletromecânico e escadas. Rampas. Superfícies de piso inclinadas longitudinalmente ao sentido do deslocamento. Consideram-se rampas as superfícies com declividade igual ou superior a 5%. As rampas devem garantir largura livre recomendada de 1,50 m, sendo admissível a largura mínima de 1,20 m, área livre entre guias de balizamento. Em edificações existentes, quando a construção de rampa com a largura indicada for impraticável, será aceita a largura de 0,90 m, área livre entre corrimãos, e com segmentos de no máximo 4 metros de comprimento. Quando não existirem paredes laterais, as rampas devem possuir guias de balizamento com altura mínima de 0,05 m, executadas nas projeções dos guarda-corpos. Patamares no início e final de cada segmento de rampa, com comprimento recomendado de 1,50 m e mínimo admitido de 1,20 m no sentido do movimento. Inclinação transversal de no máximo 2% em rampas internas e 3% em rampas externas. A imagem mostra a vista superior de uma rampa com 2 lances e todas as características indicadas anteriormente. Além disso, há um piso tátil de alerta no início e no final da rampa. Dica: superfícies com inclinação inferior a 5% são consideradas planos inclinados e, por isso, não necessitam de piso tátil de alerta nem corrimão. Tabela de inclinações. A inclinação das rampas deve ser calculada segundo a equação e dentro dos limites estabelecidos nas 2 tabelas a seguir. I igual a H vezes 100 sobre C. Inclinação é igual à altura do desnível vezes 100 dividido pelo comprimento da projeção horizontal, onde I representa a inclinação em porcentagem, H representa a altura do desnível, C representa o comprimento da projeção horizontal. A tabela mostra que um segmento de rampa com desnível máximo de 1,50 m admite inclinação máxima de 5%. Se o segmento de rampa tiver desnível de no máximo 1 metro, será permitida a inclinação de valor de que enquadre no intervalo superior a 5% e inferior ou igual a 6,25%. Em ambos os casos, não há limite para o número de segmentos de rampas utilizado. Por último, se o desnível do segmento de rampa for de no máximo 0,80 m, é permitido a cada segmento de rampa inclinação no intervalo superior a 6,25% e inferior ou igual a 8,33%. Neste caso, são permitidos no máximo 15 segmentos de rampa. Note-se que excetuam-se deste requisito as rampas na plateia, palcos e praias. Em rampas com inclinação entre 6,25% e 8,33%, é recomendado prever áreas de descanso nos patamares a cada 50 metros de percurso.
A vista lateral de uma rampa em 2 lances e patamar para a área de descanso. Dica: em estabelecimentos de ensino infantil, recomenda-se que as rampas tenham 6% de inclinação. Imagem de uma rampa com pouca inclinação e 2 lances. Ao lado dela está um homem empurrando um carrinho de bebê. Sinalização tátil e visual de rampas. O piso tátil e visual de alerta servirá como orientação para as pessoas com deficiência visual em sua locomoção. Esta sinalização terá largura entre 0,25 metro e 0,60 metro. Na base, não pode haver afastamento entre a sinalização tátil e o início do declive. No topo, a sinalização tátil e visual pode afastar-se de 0,25 metro a 0,32 metro do início do declive. A imagem mostra a sinalização tátil e visual de alerta de rampas, seguindo as características indicadas anteriormente. Dica: patamares de rampas e escadas não precisam ter piso tátil, exceto patamares com comprimento superior a 2,10 metros, patamares com corrimão interrompido e patamares com circulação adjacente. Quais rampas podem ter outras características? No caso de reformas, sendo impossível e esgotadas todas as possibilidades de utilização da tabela anterior, considerar: A tabela mostra que em rampas com desnível máximo de 0,20 metro a cada segmento, admite-se inclinação no intervalo superior a 8,33% e inferior ou igual a 10%, e máximo de 4 segmentos de rampa. Rampas com desnível máximo de 0,075 metro por segmento, permite-se inclinação no intervalo superior a 10% e inferior ou igual a 12,5% em apenas um segmento de rampa. rampas em curva. As rampas em curva devem permitir inclinação máxima de 8,33% longitudinal e raio de no mínimo 3 metros, medido no perímetro interno à curva. Vista superior de rampa em curva. Nela, percebemos patamares retos para descanso com extensão mínima de 1,20 m. A largura mínima destas rampas também é de 1,20 m, sendo mais recomendado 1,50 m. Imagem de um corte transversal de uma rampa, mostrando inclinação transversal máxima de 2% no interior e 3% no exterior. A largura mínima é de 1,20 m, sendo recomendada a largura de 1,50 m. Rampas com largura mínima de 0,90 metro. Em edificações existentes, quando da impraticabilidade de executar com largura maior, é permitida rampa com largura mínima de 0,90 metro. Dica: nos casos excepcionais da adoção de largura mínima de 0,90 metro, recomenda-se considerar a distância livre entre corrimãos, não a distância entre guias de balizamento. Imagem mostrando um corte transversal de uma rampa com largura mínima de 90 cm de uma edificação já existente. Na adaptação de edificação existente, quando não for possível fazer a rampa de acesso internamente ao lote, pode-se ocupar o recuo. O que diz a lei? O Código de Obras de São Paulo e seu decreto regulamentador da requalificação. Artigo 75. Na requalificação de edificação existente, é admitida a ampliação da área construída para suprir as necessidades de adequação e modernização das instalações da edificação. Parágrafo 1º. É considerado não computável o aumento de área destinado à adaptação razoável à acessibilidade e à melhoria das condições de segurança de uso, higiene e salubridade da edificação existente, não sendo considerado para efeito de cálculo do coeficiente de aproveitamento e da taxa de ocupação previstos
na LPUOS, Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. Parágrafo 2º. As intervenções poderão ocupar as faixas de recuo quando não for possível atendê-las nas próprias edificações. Parágrafo 3º. Excepcionalmente, poderão ser aceitas rampas de acesso ao imóvel que avancem sobre o logradouro público para atendimento das condições de acessibilidade mediante análise dos órgãos municipais competentes.